de Jesus mais pujante, 4 manifestações, 4 epifanias. E qual é o sentido da epifania que hoje nós somos chamados a celebrar? Nós encontramos o sentido em todos os textos bíblicos que nos são propostos para a liturgia da palavra desta Santa Missa. O texto da primeira leitura da Santa Missa de hoje, ele é tirado do capítulo 60 da profecia de Isaías, escrito no período complexo da história do povo de Israel. O povo estava vivendo uma experiência triste, uma experiência dolorosa de escravidão na Babilônia. E diante desta realidade, o profeta Isaías, que também estava escravizado junto com o povo de Israel, ele canta essa esperança na providência divina que vem em socorro do seu povo. Por isso que no pequeno trecho tirado do livro da Consolação proposto para essa Eucaristia, Isaías ele convoca o povo do Israel antigo a uma atitude de prontidão. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a sua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que a terra estava envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos. Mas agora a luz do Senhor, ela resplandeceu. É Isaías que, com uma palavra profética, afirma para o povo de Israel que esse povo irá adquirir novamente a liberdade, terá a oportunidade de voltar novamente à terra, terá a oportunidade de cultuar novamente o Deus único e verdadeiro. Porém, Isaías ele coloca um acréscimo nessa sua profecia. Ele não diz que serão apenas os israelitas que irão voltar à terra, mas junto deles haverá também uma inundação de camelos e de dromedários de Madiã e de Efa, que irão entrar na cidade de Jerusalém. Ou seja, quem irá contemplar a luz do Senhor não será mais um único povo, não será mais apenas o povo de Israel, mas Deus, ele alarga essa salvação que é vista pelo profeta como liberdade para todos os povos. E é isso que São Paulo nos diz no texto da segunda leitura, tirado da carta aos Efésios, quando ele afirma que no exercício do seu ministério apostólico, ele sentiu com bastante clareza esse chamado de Deus para poder revelar o tempo do Espírito agora também para os pagãos. Os pagãos, eles são admitidos a essa mesma herança, ou seja, a salvação de Deus que se manifesta em Cristo Jesus, ela é uma salvação universal. Esse é o sentido da Epifania que hoje nós estamos celebrando. Deus, ele se alarga de amor para a humanidade inteira e ele quer oferecer o dom da sua salvação, que começou a se manifestar em plenitude no mistério da encarnação de Jesus para todos os povos, para os homens e mulheres do mundo inteiro. E é isso que se torna visível no texto do Evangelho, a partir dessa imagem dos reis vindos do Oriente, que nós conhecemos por vezes como reis magos, O Evangelho proposto para essa Eucaristia, tirado do capítulo 2 do Evangelho de São Mateus, não se trata meramente de um relato que possui elementos profundos de historicidade, pois possui,
mas trata-se de um relato profundamente teológico. E para que a gente possa compreender com profundidade aquilo que São Mateus ele apresenta neste relato da manifestação do menino Jesus para os magos vindos do Oriente, é importante que nós nos debrucemos aqui sobre alguns elementos teológicos que emergem dessa narrativa evangélica, pois somente assim a gente compreende a grandeza da mensagem do Evangelho de São Mateus. O Evangelho, ele inicia-se dizendo que no tempo do rei Herodes, alguns magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viremos adorá-lo. Quem eram os magos? A história bíblica, os estudos das Sagradas Escrituras ensinam que os magos, eles eram sacerdotes pagãos. Eram sacerdotes pagãos que procuravam interpretar o tempo, procuravam interpretar os acontecimentos da história a partir da contemplação dos astros do céu. A partir da contemplação dos astros do céu. E como é que esses sacerdotes, eles que vieram do Oriente, chegaram até Jerusalém? Eles chegaram a Jerusalém, segundo a narrativa do Evangelho, guiados por uma estrela. A estrela, na narrativa do Evangelho, significa a graça divina, significa a graça divina. Mas utilizando aqui uma interpretação um pouco mais afetiva, poderíamos dizer que a estrela, ela significa o amor, a estrela, ela significa a ternura, a estrela, ela significa o cuidado, a estrela, ela significa a solicitude de Deus, a delicadeza de Deus para com o ser humano. Ou seja, Deus, para poder se revelar àqueles sacerdotes pagãos que não faziam parte do povo eleito, do povo da primeira aliança, ele utiliza daquilo que era sensível para que eles pudessem apreender o seu amor, para que eles pudessem se abrir ao dom da sua misericórdia, para que eles pudessem ser guiados pela sua graça. Ou seja, o nosso Deus, ele é amoroso. O nosso Deus, ele é delicado conosco. O nosso Deus, ele nos percebe. E ele utiliza de todos os meios necessários para que a gente possa acolhê-lo, não obstante as nossas debilidades. Porém, a narrativa diz que quando os magos eles chegaram a Jerusalém, eles foram primeiramente no palácio. E quando eles chegaram no palácio, simplesmente a estrela, ela desaparece da narrativa. Por que que a estrela ela desaparece da narrativa? Porque Herodes, na narrativa, significa ou simboliza aqui o ser humano que busca se realizar a partir dos poderes deste mundo. A sua soberba, a sua sede de poder. Lá no palácio, a estrela ela não brilha. Lá no palácio, a estrela ela não fulgura. Herodes ele quer manter-se no poder. Ele não quer acolher a verdade que se revela no menino que está deitado na manjedoura. E quando os magos eles saem do palácio de Herodes, quase que de forma instantânea, a estrela ela aparece novamente e os leva até o lugar onde o menino ele estava com a sua mãe. É interessante que
assim que os magos eles chegam ao lugar onde o menino estava com a sua mãe, primeiramente eles se ajoelham. E o ajoelhar-se diante do menino deitado na manjedoura aqui já é uma revelação da sua própria divindade. Diante de Deus, nós devemos dobrar os nossos joelhos. Deus, Ele é digno da nossa adoração. E aqui, abrindo apenas um parênteses, São Paulo, na carta aos Filipenses, diz que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, diante do nome de Jesus, ou seja, nos infernos. Infelizmente, na nossa igreja, sobretudo em mentes marcadas por um pensamento ideológico mundano, existe gente que é mais autossuficiente do que o capeta e não dobra os joelhos diante de Jesus. Diante de Jesus, nós devemos dobrar os nossos joelhos. Ele é Deus. É nele que nós encontramos o sentido da nossa vida. Sem Ele, a nossa vida não pode subsistir. E só é feliz aquele que dobra os seus joelhos diante dele em adoração. Pois só aquele que o adora é que irá adquirir a verdadeira vida. E a narrativa diz que os magos então abriram os seus cofres e ofereceram para o menino os presentes, o ouro, o incenso, a mirra. Os padres da igreja sempre interpretaram esses presentes. O ouro é o símbolo da realeza, ou seja, aquele menino, ele é o rei. Não apenas o rei dessa terra, mas ele é o rei de todo o universo. O incenso significa a divindade daquele menino. As nossas orações que sobem como um louvor agradável diante do coração de Deus. E a mirra é uma espécie de unguento, de perfume, que era utilizado para poder ungir os cadáveres naquele tempo nos rituais funerários, que significa já como um prenúncio do meio com o qual aquele menino ele irá realizar a redenção da humanidade inteira por meio do mistério da sua cruz. E diante da verdade contemplada com os próprios olhos, o Evangelho ele se encerra dizendo que os magos, eles voltaram para a sua terra, seguindo outro caminho, não o caminho de Herodes, ou seja, aquele que se encontra com a verdade, não vai mais pelo caminho que leva à mentira. Aquele que se encontra com a verdade, não vai mais pelo caminho que leva à mentira. É muito providencial, amados e amadas de Deus, nesse dia em que celebramos a grande manifestação de Jesus como Salvador de todos os povos, como o Salvador da humanidade inteira, nós celebrarmos essa festa na qual os membros desta comunidade Brilho da Sagrada Família são chamados diante de sua fundadora, mas sobretudo diante do próprio Deus, a renovarem os seus compromissos. Dentro da regra de vida e do carisma desta querida comunidade, diz que a primeira atitude daqueles que recebem a vocação de serem membros desta comunidade é deixar que Jesus ele nasça no coração. Deixar que Jesus ele nasça no coração. Porém, na medida em que Jesus nasce no coração e que o vocacionado ele responde com generosidade ao chamado do Senhor que nasce, a missão do membro da comunidade é fazer com que esse mesmo Jesus, ele nasça nos corações,
nasça nos corações. E esse movimento ele se dá na medida em que a comunidade ela vive como uma verdadeira família, o brilho da Sagrada Família. O brilho da Sagrada Família. Porém, essa vocação, ela não pode ser interpretada de uma forma mínima e, por que não dizer, medíocre. Nós celebramos o dia da comunidade ou o dia dos compromissos, no dia em que a igreja recorda a sua missão universal de comunicar a salvação a todos os povos. Jesus ele precisa de nascer em todos os corações, para todos os povos. Por isso, o membro da comunidade precisa de se desgastar com alegria, porque no coração onde Jesus ainda não nasceu, precisa de ser visto como um campo de missão. Como um campo de missão. Onde existem corações fechados para que o Senhor nasça, ali precisa de haver um membro desta comunidade estimulando a conversão, infundindo a graça por meio da oração, por meio da adoração, por meio do testemunho. A missão de vocês, ela é muito grandiosa, amados filhos e amadas filhas. Por isso, só pode exercer essa missão aquele que se consome, e se consome com alegria, por causa de Cristo, impulsionado pela força de Cristo, que nasceu por primeiro em vossos corações. Um membro da comunidade Brilho da Sagrada Família não pode ser medíocre. Não pode ser medíocre. O Senhor, Ele espera coisas grandes de vocês. E quanto mais generosos vocês forem com Ele, mais coisas grandes Ele irá realizar. Eu já acompanho os membros dessa comunidade há pouco mais de um ano, como diretor espiritual. E ao ouvir o testemunho de como a comunidade surgiu a partir de uma autêntica inspiração do Espírito no coração da Dona Leia, que depois se transformou numa lanchonete, hoje se transformou nessa comunidade bastante consolidada, aqui na nossa igreja particular, de Barra do Piraí, Volta Redonda. Primeiramente, eu agradeço a Deus pelo dom dessa comunidade existir. Essa comunidade é um verdadeiro fruto da ação do Espírito de Deus que suscita dons, suscita carismas, suscita ministérios na vida da igreja. Porém, eu sei que uma obra ainda maior, o Senhor, Ele quer e Ele pode realizar. Mas para que isso aconteça, é necessário bastante generosidade. Bastante generosidade. Por isso, o sim que os membros dão no dia de hoje, não se limita ao dia de hoje, mas é um sim que precisa de reverberar em todas as pequenas ações do cotidiano da vida. Pois quanto mais esse sim reverberar nas pequenas ações, nas atitudes de fidelidade, mais o Senhor Jesus, Ele irá nascer nos corações. Mais ainda, essa comunidade ela irá resplandecer com o fulgor do brilho da graça divina que é representado pela estrela que guiou os magos vindos do Oriente até o lugar onde o menino ele se encontrava com a sua mãe. E por fim, eu gostaria ainda de dizer só mais uma coisa. A primeira comunidade
A primeira comunidade dos membros de uma comunidade de vida ou de uma comunidade de aliança não é a paróquia. Não é a paróquia. Mas a primeira comunidade é a comunidade núcleo. É aqueles que vocês convivem. É aqui que é a comunidade de vocês. E por que é importante a gente afirmar isso? Porque toda a comunidade na vida da igreja é um autêntico agir do Espírito. Um autêntico agir do Espírito. Por isso, não tenham medo de serem singulares na vida da igreja. Se hoje vocês existem, nós não temos dúvida de que existem porque Deus quis. Deus quis. Deus quis. Sintam-se livres para poderem ouvir a voz de Deus. Sintam-se livres para poderem agir em conformidade com a moção do Espírito. Pois é nessa liberdade que de fato vocês são fiéis a Deus e também fiéis à igreja. E uma comunidade de vida ou mesmo de aliança tem que se enquadrar a esquemas. Vocês surgiram porque Deus quis, são singulares. E a igreja de Cristo ela é assim, diversa. Ninguém tem que ser colocado dentro de nenhuma forma. Vocês não são da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, da paróquia de Santa Cecília, ou da paróquia X ou da paróquia Y. Vocês são a comunidade Brilho da Sagrada Família. E tem que oferecer a vossa contribuição à igreja, tendo a clareza de que são a comunidade Brilho da Sagrada Família. A igreja os ama, a igreja os acolhe. Sintam-se amparados pela igreja. Sigam em frente, sendo sempre fiéis a Cristo, em comunhão, obviamente, com a nossa igreja particular de Barra do Piraí, Volta Redonda. Assim seja. Amém. É importante dizer essas coisas. É importante dizer essas coisas. É sempre importante dizer essas coisas. Uma comunidade de vida, uma comunidade de aliança é singular dentro do corpo de uma igreja particular. Não é da paróquia tal, da paróquia tal. Não, é singular. E é nessa singularidade que uma comunidade enriquece a vida concreta da igreja. Nesse momento, eu convido apenas os membros da comunidade a ficarem em pé. Amados irmãos, o chamado de Cristo é a expressão de um amor redentor. Abarca toda pessoa, espírito e corpo, seja homem ou mulher, em seu único e irrepetível eu pessoal. No coração do chamado, assume a forma concreta de compromisso dos conselhos evangélicos. Dessa forma, aqueles a quem Deus chama, dão, por sua vez, uma resposta de amor a Cristo Redentor. Um amor que se entrega totalmente sem reservas e que se concretiza em oferenda de todo ser como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Unicamente esse amor de caráter esponsal, implicando toda a afetividade da pessoa, conseguirá motivar e sustentar as renúncias e as cruzes
que necessariamente encontra aquele que quer perder a sua vida por Cristo e pelo Evangelho. Essa resposta pessoal é parte integrante deste compromisso que hoje os membros da comunidade Brilho da Sagrada Família renovam neste carisma. Nosso carisma é viver e proporcionar que Jesus nasça no coração das pessoas e levá-las a adorá-lo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Na certeza de que esse é o nosso chamado, convido todos os membros da comunidade de vida e aliança que irão renovar seus compromissos a permanecerem de pé. Pergunto pessoalmente a cada um de vocês: no batismo, fostes consagrados a Deus pela água e pelo Espírito. Quereis agora unir-vos mais intimamente ao Senhor, renovando vossos compromissos ao carisma Brilho da Sagrada Família? E a graça de mais perfeitamente o servir no carisma Brilho da Sagrada Família, no grau de pertença para sempre. Quereis seguir a Cristo pelo caminho da perfeição e para isso assumir o compromisso de viver a castidade, abraçar a pobreza voluntária e oferecer-vos em obediência no que é legítimo, seguindo as regras de vida da Brilho Sagrada Família? Sim, quero. Assim sendo, façais os vossos compromissos no altar do Senhor. Peço que se apresentem. Está trocado meu papel. Está certo? Peço que se apresentem os membros que assumem seus compromissos no grau de pertença ao pré-discipulado na comunidade de vida. Sabrina Cristine Rezende de Souza e Pâmela. Só Sabrina. Sabrina Cristina Rezende de Souza para o primeiro ano de pré-discipulado. Eu, Sabrina Cristine Rezende de Souza, venho pela graça de Deus e por minha livre vontade renovar o compromisso de viver a castidade, abraçar a pobreza voluntária e oferecer-me em obediência no que é legítimo, seguindo as regras de vida do carisma Brilho da Sagrada Família. Unir-me de todo o coração numa profunda intimidade a Jesus Cristo, especialmente no mistério eucarístico, amá-lo e adorá-lo e proporcionar que ele possa nascer e viver no coração de inúmeras pessoas, para que elas possam adorá-lo e tê-lo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Peço insistentemente o auxílio de Nossa Senhora e de São José, para que eu possa ser fiel até o fim neste propósito ao serviço da Igreja e de todos os homens. Jesus, a vós peço a graça de amá-lo, adorá-lo e revelar a todos que a vós sois o único Senhor e Salvador. A graça de amar e obedecer profundamente à Igreja e sua hierarquia no que é legítimo e a vivência do Evangelho. Assim o prometo. Amém. O Senhor vos ajude a realizar tal propósito. Sabrina.
Peço que se apresentem os membros que assumem seus compromissos no grau de pertença do discipulado na comunidade de vida: Pâmela de Oliveira Ventura e Vitória Elisa de Oliveira, para o 2º ano de discipulado. Os outros membros, se quiserem se assentar. Eu, Vitória Elisa de Oliveira. Eu, Pâmela de Oliveira Ventura. Venho pela graça de Deus e por minha livre vontade renovar o compromisso de viver a castidade, abraçar a pobreza voluntária e oferecer-me em obediência no que é legítimo, seguindo as regras de vida do carisma brilho da Sagrada Família. Unir-me de todo o coração numa profunda intimidade a Jesus Cristo, especialmente no mistério eucarístico, amá-lo e adorá-lo, e proporcionar que ele possa nascer e viver no coração de inúmeras pessoas, para que elas possam adorá-lo e tê-lo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Peço instantemente o auxílio de Nossa Senhora e de São José, para que eu possa ser fiel até o fim neste propósito, ao serviço da Igreja e de todos os homens. Jesus, a vós peço a graça de amá-lo, adorá-lo e revelar a todos que vós sois o único Senhor e Salvador. A graça de amar e obedecer profundamente e sua hierarquia no que é legítimo e a vivência do Evangelho. Assim o prometo. O Senhor vos ajude a realizar tal propósito. Amém. Peço que se apresentem agora os membros que assumem seus compromissos no grau de pertença para sempre: Josemar Marques Rodrigues, Marcelo Magno Augusto Barroso, Adnésio Lopes, Neuza Soares Lopes, Melise Gisele Pereira, Gisele de Aguiar Rocha e Caroline Alves Gomes. Eu, Gisele de Aguiar Rocha. Eu, Josemar Marques Rodrigues. Eu, Marcelo Magno Augusto Barroso. Eu, Neuza Soares Lopes. Eu, Adnésio Lopes. Eu, Caroline Alves Gomes. Eu, Melise Gisele Pereira. Venho, pela graça de Deus e por minha livre vontade, renovar o compromisso de viver a castidade, abraçar a pobreza voluntária e oferecer-me em obediência no que é legítimo, seguindo as regras de vida do carisma brilho da Sagrada Família. Unir-me de todo o coração numa profunda intimidade a Jesus Cristo, especialmente no mistério eucarístico, amá-lo e adorá-lo e proporcionar que ele possa nascer e viver no coração de inúmeras pessoas, para que elas possam adorá-lo e tê-lo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Peço insistentemente o auxílio de Nossa Senhora e de São José, para que eu possa ser fiel até o fim neste propósito, ao serviço da Igreja e de todos os homens. Jesus, a vós peço a graça de amá-lo, adorá-lo e revelar a todos que vós sois o único Senhor e Salvador. A graça de amar e obedecer profundamente a Igreja e a sua hierarquia no que é legítimo e a vivência do Evangelho. Assim o prometo. 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 Amém. Que o Senhor vos ajude a realizar tal propósito. Amém. Peço que se apresentem agora os membros que assumem seus compromissos
no grau de pertença de pré-discipulado na comunidade de Aliança. Adilson Rodrigues Tavares, Mariana Almeida Ferreira Tavares, Mauro Sérgio da Conceição, para o 2º ano de pré-discipulado. Eu, Mariana Almeida Ferreira Tavares. Eu, Adilson Rodrigues Tavares. Eu, Mauro Sérgio da Conceição. Venho pela graça de Deus e por minha livre vontade renovar o compromisso de viver a castidade, abraçar a pobreza voluntária e oferecer-me em obediência no que é legítimo, seguindo as regras de vida do carisma brilho da Sagrada Família. Uni-me de todo o coração numa profunda intimidade a Jesus Cristo, especialmente no mistério eucarístico, amá-lo e adorá-lo, e proporcionar que ele possa nascer e viver no coração de inúmeras pessoas, para que elas possam adorá-lo e tê-lo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Peço insistentemente o auxílio de Nossa Senhora e de São José, para que eu possa ser fiel até o fim neste propósito ao serviço da Igreja e de todos os homens. Jesus, a vós peço a graça de amá-lo, adorá-lo e revelar a todos que vós sois o único Senhor e Salvador. A graça de amar e obedecer profundamente à Igreja e sua hierarquia, no que é legítimo, e a vivência do Evangelho. Assim o prometo. Assim o prometo. Assim eu prometo. O Senhor vos ajude a realizar tal propósito. Amém. Peço agora que se apresentem aqueles que vão ingressar-se num ano de experiência na comunidade de vida, Miriam Tavares, e na comunidade de Aliança, Natália Zincan. Pode virar para o pessoal para conhecer vocês. A Miriam na comunidade de vida e a Natália na comunidade de Aliança fazem a experiência neste ano. A Gisele vai estar entregando para vocês a regra de vida e o estatuto. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, e tu és o sentido, ó meu Senhor, de tudo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos com confiança ao Senhor as nossas preces.
Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que fizestes de vossa igreja uma luz situada sobre o monte, fazei de vossos fiéis tochas que ardam e iluminem todos os caminhos da terra. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que sois sempre o mesmo ontem, hoje e sempre, concedei-nos como aos reis do Oriente esse mesmo desejo de adorar-vos em espírito e em verdade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Salvai as almas de nossos irmãos já falecidos e concedei-lhes um lugar no céu. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso Papa Francisco, nosso Bispo Dom Luiz Henrique, pelo Padre José Antônio e todos os sacerdotes, concedei-lhes amor e fidelidade à Santa Mãe Igreja. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os enfermos, para que encontrem no Rei dos Reis o consolo e sustento que necessitam. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Concedei à comunidade brilho da Sagrada Família, a graça da fidelidade e amor ao carisma e à Santa Igreja, como também muitas e santas vocações. E abençoai seus benfeitores, amigos e voluntários. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, seu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O que trago em mim de maior valor é o ouro, tesouro que é o meu coração. Faria qualquer coisa pra ver-te sorrir. Quero dar ao teu coração as primícias do meu amor e ficar pra sempre junto a ti. Suspiro que sobe até o céu, perfume suave ao pequeno Senhor. Eis o meu incenso, tão simples louvor. Eu não tenho um perfeito amor, mas anseio por ti, Senhor. E hoje, diante de ti, teu ser em mim, meu ser em ti. Não tenho muito pra te dar, mas hoje a mirra que trago comigo são os sacrifícios
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, olhai com bondade as oferendas da vossa Igreja, que não mais vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo imolado e recebido em comunhão nos dons que os simbolizam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Revelastes hoje o mistério de vosso Filho como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna de sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santos, 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 Dominus, santos, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Plenisunte alietera, glória tua, Hosana, 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 in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosana, 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 in excelsis, Sanctus, 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 Dominus, Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, conceder-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Luiz Henrique e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Nos lembramos dos nossos familiares vivos e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir.
eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo, em que vosso Filho único, convosco eterno em vossa glória, manifestou-se visivelmente em nossa carne. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença,
para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Instante de silêncio, lembremos-nos dos nossos falecidos. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida, Eluzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz.
sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e eu serei salva. Não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos, barco à vela que se abandona, segue o rumo e vai buscando alto mar. Assim me encontro diante de ti, um Deus imenso que por amor se deixa alcançar. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, Senhor, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer se o coração já disse? Te amo, te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer se o coração já disse? Te amo, te amo, te diante de ti, Senhor, amado
alma. Entrego o meu coração e tudo o que tenho. Diante de ti, Senhor, amado de minha alma, entrego o meu coração e tudo o que tenho. Suba como incenso minha oração, seja como um bálsamo meu amor, e que minha vida que hoje te entrego seja o tesouro mais valioso que eu posso ofertar. Dá-me tua força, então eu serei forte. Olha pra mim, permanecerei. Dissipa os meus medos e coragem eu terei. Me fixa em ti, então firme serei. Mergulharei na tua graça. Me lançarei no teu amor. Tua força é bem maior que eu. Oremos. Ó Deus, guiai-nos sempre por toda parte com a vossa luz celeste, para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que nos destes participar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que vos chamou das trevas a sua luz admirável, derrame sobre vós as suas bênçãos e vos confirme na fé, na esperança e na caridade. Amém. Porque seguis confiantes o Cristo que hoje se manifestou ao mundo como luz entre as trevas. Deus os torne também uma luz para os vossos irmãos. Amém. Terminada a vossa peregrinação, possais chegar ao Cristo Senhor, luz da luz, que os magos procuravam guiados pela estrela e com grande alegria encontraram. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Terminada a Santa Missa, vamos sentar agora, também ouvir os agradecimentos, a palavrinha da Dona Leia.
fico meio sem palavras, né? Mas passa um filme na cabeça da gente. Chegamos aqui em Resende, eu tinha 38 anos, magrinha, cabelinho pretinho ainda, embora tinha um pouco de tinta, né? E os anos foram passando. E o primeiro retiro que nós fizemos ali em Maringá, no camping da Verônica, foi marcante, né, pela infusão do Espírito Santo na vida do padre Josemar, depois na vida das filhas e de tantas pessoas que foram passando por ali. E o tempo vai passando e o padre José Antônio, então, entrou na nossa vida, né? Num momento, assim, de muita necessidade. E eu sou imensamente grata, padre, de coração, viu? O senhor fez uma diferença enorme, tem feito. A gente ainda é muito encolhido, mas sabemos ouvir o Senhor, tá? As palavras ficam guardadas no coração e nós vamos lutando para vivê-la. Muitíssimo obrigado de coração. Não pegaria o microfone para dizer se não saísse daqui de dentro. Deus o abençoe muito. E é claro, né, a presença do filho aqui também nos alegra muito. Maria da Glória aqui estava conosco desde os inícios, naquelas panelas, né? Na compra das panelas e na cozinha. Quantas comidas, né? Quanta coisa. Então, eu quero agradecer a todos, né? O Ministério de Música lindo, a cada um de vocês que esteve aqui conosco nesse momento tão marcante para nós. Muito obrigada. Não somos diferentes de vocês, mas Deus nos chamou a levar esse amor ao coração de cada um de vocês. E eu sei que através de cada grupo de oração, de cada partilha, de cada ato que vamos fazendo, fazemos com muito amor. E Deus é quem faz, nós somos meros instrumentos, né? Servos inúteis. Mas, embora eu veja que eu tinha tanta agilidade, hoje eu já tenho esquecimento, a Gisele hoje estava até aqui comigo, porque sabe que eu estou passando, para me lembrar das coisas. Mas o coração arde da mesma forma que a primeira vez. Então, gratidão a cada um de vocês, muito obrigada de coração. E vamos em frente. Tem muita gente que ainda não conhece o Senhor. Tem muita gente que ainda não fez essa experiência desse amor tão grande, que é um divisor de águas na nossa vida quando nós fazemos essa experiência. Aos membros da comunidade, força e coragem e alegria, né? Alegria de podermos servir esse Deus, podemos ir ao encontro de tantos corações necessitados e assim nós vamos curando os nossos também. Não é verdade? Passamos por muitas provas, Sabrina passando pelas dela, e aí eu podia citar cada um, né? Mas vamos enfrentando, porque o Senhor é a nossa força. Então, muitíssimo obrigada mesmo. Aos benfeitores, aos voluntários, aos amigos, Deus os abençoe. Obrigada, Padre. Jesus, obrigada. Obrigada. Essa aqui é a nossa... Como é que eu podia dizer? Não, é o coração, né, que fala grande, né, fala alto. Temos um almoço aqui nesse domingo muito especial que nos ajuda, né, a manter toda essa comunidade. E o cardápio, Gisele? Parmegiana de frango, maionese, arroz, feijão e salada. Estão todos convidados. Passe esse convite a outros que vai nos ajudar bastante. Muito obrigada. Essa aqui é o nosso microfone. Olha, padre, fala alguma palavra bonita. Eu também estou de férias, o senhor também está, mas se eu falei, você também tem que falar um pouquinho. Vai lá. Então, quero mais uma vez também agradecer ao padre José Antônio pela presença, né, padre, todo o apoio que o senhor dá também à comunidade. Eu acho que é muito importante, não é? Porque nos inícios, como era tudo muito novo, nem sempre nós padres entendemos muito bem
o movimento do Espírito Santo, mas é preciso a gente se abrir, não é? E porque a gente não dá conta. Então Deus suscita os leigos para fazer aquilo que de repente nós não conseguimos fazer, embora pelos sacramentos nós oferecemos aquilo também que eles não podem oferecer. Então, obrigado ao Senhor pela presença aqui, por cada palavra, cada momento de escuta, de disponibilidade. E agradeço também cada membro da comunidade pelo sim diário, não é? Pelas lutas, pelo pai e a mãe, e por cada um que também no cotidiano oferece o melhor de si a Jesus, não é? Então nós temos que manter firmes na certeza de que a recompensa vem de Deus. Nenhum ser humano poderá nos recompensar. E se a gente esperar a recompensa dos homens, nós vamos nos frustrar, vamos desanimar no caminho. Mas quando nós esperamos a nossa recompensa no paraíso, aí não tem nada que nos segure, não tem nada que nos impeça de continuar caminhando. Então, coragem para vocês, força, e saibam sempre que cada oferta a Deus no cotidiano tem um significado eterno, não é? Então, nenhuma lágrima nossa, nenhum desgaste, nenhuma vontade de desistir, porque às vezes passa no coração de nós, pessoas humanas, é despercebido ou passa longe do coração e do olhar de Deus. Ao contrário, cada ato oferecido a Ele, em união com Ele na cruz, na ressurreição, é também santificação para nós, não é? Então, coragem, força, e ver quantas bênçãos nesses anos todos vocês já foram instrumentos para que outras pessoas pudessem também se encontrar com Deus, não é? Então, com certeza o carisma é um caminho de santificação, então nós temos que acolher, né? Eu participo do meu como salvista, vocês aqui, e assim, vivendo o nosso carisma no interior da igreja, Deus vai nos santificando, porque o resto aqui vai passar. O rico, o pobre são sepultados no mesmo lugar. O caixão pode ser melhorzinho do rico, mas no final vai ser deteriorado da mesma maneira pela terra, não é? Mas o que vai fazer a diferença é justamente o que nós plantamos aqui. E aqui nós plantamos a palavra de Deus, nós semeamos a vontade de Deus, a santidade da igreja, a comunhão com a igreja, e com certeza já recebemos aqui a nossa recompensa e vamos recebê-la de modo pleno na eternidade. Então, obrigado pelo sim de cada um, pela oferta, por tudo que fazem. E eu também sou grato e lembro sempre de vocês também na minha Santa Missa, nos meus sacramentos, né, ministrado ao povo de Deus, nas minhas orações. Desculpa não estar tão presente, porque agora me colocaram nessa missão complicada e aí o tempo fica um pouco mais escasso, mas eu carrego todos no coração, nas orações, e quando posso, com certeza, passo por aqui para ajudar naquilo que é possível, tá bom? Então, força. E abençoe também vocês todos que estão aqui, que também são instrumentos da providência de Deus à comunidade. Então, saibam também que é agradável a Deus o sim de vocês, a colaboração, porque eu sempre digo, não é, que quando nós investimos no reino de Deus, nós fazemos um investimento seguro. Agora a gente está nessa insegurança, porque quem tem dinheiro no banco toma cuidado, não é? Mas aqueles que investem no reino de Deus não vão perder, não é? Não perdem porque o céu nos espera. Então, obrigado ao sim de cada um, e saibam que ajudando a comunidade, vocês estão ajudando também no próprio reino de Deus, ajudando para que outras pessoas conheçam Jesus e tenham os méritos também de missionário, não é? Porque aqueles que ajudam uma obra de evangelização participam também da evangelização, participam também da conversão daqueles que se encontram com Jesus através do anúncio da palavra aqui pelos membros da comunidade. Então, obrigado a cada um e que Deus abençoe também vocês. Falei, padre, bastante. Obrigado. Muito bem, meus irmãos, a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.